Olá, novamente, estamos iniciando um novo módulo de número 2 da nossa disciplina de instrumentação para o ensino de biologia. Aprendemos um pouco sobre as teorias de aprendizagem e a partir dessa semana nós vamos estar falando sobre os modelos, os perfis pedagógicos, né? Então, a gente ainda vai estar trabalhando sobre como pensar a escola, o professor e o aluno em contexto. Então, hoje nós vamos estar falando sobre as bases histórico-pedagógicas para o ensino de biologia. Vamos nessa. Inicialmente, vamos estar falando sobre formação, o modelo clássico, o modelo que nós chamamos de tradicional, o modelo comportamentalista, o construtivista também, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, sobre formação. Toda pessoa ela está no espaço e está no contexto, né? Então, aprender o mundo pelos sentidos do corpo, todo ser humano é assim. Então, nós temos impressões do mundo a partir dos sentidos da visão, da audição, né, do olfato, e nós criamos essas informações. Isso vai ter uma formação simbólica dessa apreensão na nossa estrutura cognitiva. E aí vai passar por uma interação com os objetos, com outras pessoas, e com ela mesma você vai estar formando a sua ideia de mundo. Então, aqui nós vamos mostrar o espaço, né? Lógico, ao decorrer do tempo. E aqui você tem, no caso, o sujeito, esse sorridente, e o objeto, que é esse círculo com uma cruz, né? A interação entre o sujeito e o objeto constitui a aprendizagem ou o conhecimento, né? Só que o sujeito ele pensa sobre si nesse contexto. E não somente isso. O sujeito percebe que ele é influenciado ou condicionado de determinadas formas pelo espaço e pelo tempo. Então, esse mesmo sujeito e esse mesmo objeto, eles podem ter variações no decorrer do espaço e no decorrer do tempo. Então, aquilo que ele aprende também modifica. E esse sujeito, ele muda também o que ele aprendeu em contato com outras pessoas. Então, olha só quantas variantes nós temos aí no processo de aprendizagem. Está no espaço, está no tempo, o sujeito, ele interage com o objeto de aprendizagem, ele pensa, ele autorreflete sobre esse processo, ele percebe que está no próprio contexto do tempo e do espaço, e ele também passa por uma interação com outras pessoas para poder pensar sobre o objeto. Isso parece uma coisa assim tão óbvia, mas não é tão óbvio. Então, aquilo que nós ensinamos está em constante mudança. Nós até dizemos, o processo de educação, o pessoal confunde com escola. O processo de educação, ou o processo formativo de formar seres humanos, ele está em todo tempo, em todo momento. A escola é uma instância que contribui para o processo formativo, mas em todo tempo, em todo momento se está aprendendo. E é por isso que hoje a gente dá muito valor, por exemplo, à educação informal, que é aquele que o sujeito se autocoloca para estudar por seus próprios interesses. Educação não formal, que é aquele feito por outras instituições que não precisa certificar. E a educação formal, que é uma instituição certificadora, né? O modelo clássico, vamos dizer assim, um modelo que ele vem desde a antiga Grécia e ele passa pela Idade Média. O modelo clássico, né, que a gente chama, ele trabalha a ideia da pedagogia das virtudes, né? Então, a finalidade é o florescimento do sujeito para a polis. No caso, o sujeito ele torna-se cidadão para a cidade. O método ele é o desenvolvimento das virtudes mentais para o emprego de virtudes morais. Então, ele faz um esforço das suas capacidades mentais. Esse esforço aprimorado das capacidades mentais contribui para que ele tenha a virtude moral, de saber agir corretamente dentro do seu ambiente. Entendendo que virtude, pessoal, ele tem um sentido de
você aprimorar, de amadurecer. Então, a virtude não é a capacidade de você fazer coisas certas e coisas erradas. A virtude é a capacidade de você, entre a falta e a abundância de uma característica, você tenha um ponto ideal para aquela situação. Então, não é bom ter nem excesso demais e nem o de falta. Um exemplo aí, nós colocamos, né, a justiça, a coragem, a temperância e a paciência, que a gente chama de virtudes cardeais. Virtude cardial é a virtude, vem da palavra cardial, né? Cardial quer dizer dobradiça em latim. Então, seriam as virtudes que abrem as portas para a vida, vamos assim dizer, né? Então, por exemplo, a coragem, ela está entre a covardia e o excesso de confiança. Então, para você ser virtuoso, você treina, não para não sentir medo, mas que você supere o seu medo e tome atitudes que você consiga superar aquele medo até um determinado ponto. Mas o excesso de autoconfiança já também não é muito bom. Vamos imaginar, se você percebe que não tem capacidades e habilidades, você não vai se jogar numa situação no qual você vai estar em perigo de maneira desnecessária. Então, a virtude, ela está aí. Que você não tenha excesso de coragem ou de autoconfiança e nem também uma escassez extrema. Você aprende a ter ali um meio termo entre os dois. A virtude, ela trabalha muito com a ideia do equilíbrio e com a repetição. Então, ali está ali a prática, também em grego, mimesis, né? Então, você vai repetir, você vai fazer uma organização mental por meio das habilidades e das competências. Hoje, esse conceito de habilidade e competência, ele é um pouco herdeiro da ideia das virtudes do momento clássico, né? Porque você não fala em conhecimento proposicional em si, você vai falar em virtude, que seria o conhecimento, a emoção e a ação correta para a coisa certa, né? Então, seriam os seus amores, as suas pulsões dirigidas de maneira correta, né? Ordenada seria. Então, você educa para a razão, que é o logos, a emoção, o pathos, e a sua identidade, que é o ethos, ligados à virtude. Há um equilíbrio, que seria uma formação equilibrada do saber, que eu preciso conhecer, do desejar, o que é correto desejar e o que é correto repudiar, e o que é correto fazer, ou o que eu devo buscar fazer, né? Então, você tem o conhecer, o desejar e o fazer de maneira equilibrada. E aí ele trabalha muito com a ideia de sabedoria, né? Que é uma meta final da vida, de uma vida em comunidade. Ele coloca que a felicidade nunca é instantânea, a felicidade só pode ser analisada depois de uma vida bem vivida, né? Então, uma vida bem vivida, ela não é julgada por situações imediatas, pontuais, mas sim na busca de você desenvolver suas virtudes em prol da sua comunidade, da sua polis como cidadão, né? Por exemplo, aí a virtude da paciência, né? Você não pode ser imprudente, despropositado, antecipado, mas também você não pode ser por demais passivo. Seria o meio termo a paciência. A temperança seria a pessoa ser totalmente afoita, né? Desregulada, sem capacidade de dominar seus impulsos, e o seu excesso, que seria uma pessoa muito centrada, muito controlada, de tal maneira que se paralisa. Então, a temperança seria o meio termo, né? E a justiça é aquilo que você dá de acordo com a circunstância, o que é merecido, né? Então, você pode dar uma retribuição desproporcional ou proporcional com as atitudes que lhe é devolvida. Então, você aprende nisso. Queridos, não é à toa que passou 1000 anos, mais de 1000 anos, na verdade, essa pedagogia, né? E dela, hoje nós temos ainda vários tipos de, vamos dizer assim, de heranças nas outras teorias educacionais. Então, é bom que você saiba que ela é essa, e você vai estudar, você vai conhecer, você de vez em quando vai tropeçar nela, na pedagogia das virtudes.
Nós temos o modelo formativo tradicional, né, que é uma pedagogia normativa disciplinar. Quando a gente sai da antiguidade, perdão, da época da Idade Média para a modernidade, você vai ter alguns eventos históricos, como a reforma religiosa, que propiciou as primeiras escolas no estilo moderno, e você vai ter também a questão da imprensa, que é a formação dos primeiros livros, por exemplo, não mais manuscritos, mas agora impressos. Então, a alta tecnologia. E você há uma mudança. O conhecimento, que a gente chamava de ciência, ela era interna, né? Então, o sujeito, ele progredia pela quantidade de conhecimento que ele organizava a partir da sua consciência, do seu mundo mental. A partir de agora, não. O conhecimento ele tem sido mais organizado de maneira externa e em comunidades. Essa mudança gerou a escola, né? Então, a escola ela vai ter muitos elementos do modelo clássico, mas muitas diferenças também, né? Primeiro, a pedagogia ela é normativa e disciplinar. Eles resgatam a parte da disciplina da ciência, que era você repetir coisas para poder aprender, né? Só que não vai ter mais a questão das virtudes como carro-chefe, vamos dizer assim, né? O florescimento agora vai ser para um cidadão obediente e reprodutor dos valores da sua comunidade. Vamos lembrar que aqui foi a época da reforma religiosa, houve rompimento com a Igreja Católica, então cada estado tinha a sua igreja e cada igreja, por exemplo, normalmente era ligado à formação educativa, né? E progressivamente foi se secularizando e passando para o Estado, mas passou ainda alguns séculos, ainda mesmo na modernidade, junto com a Igreja, né? E o método era o desenvolvimento de habilidades, de competências, de saberes clássicos. Então, o interessante era você ter a tradição daquele saber, né? Os saberes que eram importantes para aquele momento. Então, a prática era a exposição, a repetição e a verificação. Aqui tem a famosa didática magna de Comênios, que até hoje era muito utilizada por várias escolas de tradição, né? Que você faz uma exposição adequada, exercícios, correção, exercícios de fixação e atividade de avaliação, né? Você vê que até hoje tem gente que faz dessa forma mesmo, né? Então, ele educa-se para conteúdos de um currículo, de um componente curricular, que seria uma disciplina, e pressupõe a obediência, forma-se para um mundo, né? Sem a necessidade de criatividade, porque já se tem os conhecimentos, existe uma confiança grande nos conhecimentos, né? Então não precisa de criatividade, mas sim de aplicar esses conhecimentos. Nesse sentido, o professor ele se coloca no formato diretivo. Ele dirige tudo, ele comanda tudo, né? Ele normalmente trabalha com a ideia do expositivo e ele é pouco questionado. Por quê? Porque os materiais, eles estão, na verdade, existe uma fé muito grande nesses materiais, né? E no conhecimento do professor. O aluno, ele é um receptor, ele também é um repetidor daquelas informações e ele é moldado pelo professor. E a avaliação, normalmente, é a repetição das exposições da aula. Já no século XIX para o XX, nós vamos ter aí uma entrada grande do comportamentalismo através da psicologia behaviorista americana, né? Então, é chamado de pedagogia dos comportamentos, a grosso modo. Seria uma finalidade, um florescimento para um homem treinado para o mercado de trabalho, de maneira imediata. O método é o desenvolvimento de comportamento adequado ao ambiente. Então, se você produz um determinado ambiente, o sujeito vai aprender ali com os mecanismos e com as atividades propostas, né? A prática é o estímulo-resposta, é um condicionamento de acordo com o ambiente. E liga-se à trinca, objetivo, conteúdo, estratégico e avaliação, em um todo coerente, né? Esse formato que ele resgata, de uma certa maneira, ainda do modelo
tradicional, ele é melhorado com objetivos não focados no professor, mas com objetivos focados no aluno. Ele vai educar-se os sentidos e os modelos de comportamento. Qual é o modelo de comportamento desejado para essa ação? E aí você conforma o ambiente e as práticas para que aquela conduta seja repetida, seja reforçada e outras condutas sejam desestimuladas, né? O treinamento é favorável para o mundo tecnicista, né? O mundo do funcionamento da técnica, do uso da tecnologia, no qual o ser humano e a tecnologia, eles estão ali em prol de trabalhos programados, né? Por grupos, né? O professor, nesse sentido, também ele é diretivo, ele é expositivo, mas ele tem um papel de instrutor. O professor tem pouca autonomia porque ele segue as orientações que já estão programadas anteriormente. O aluno, ele é um receptor e ele é um elemento a ser treinado, né? Muitas técnicas ele vai aprender no caso. A avaliação, via de regra, é repetir os procedimentos e informações. Nós vamos ter o modelo da psicologia genética de Piaget, a gente chama de psicologia construtivista dos esquemas, né? Então, a finalidade é um florescimento biológico. Vamos lembrar que Piaget era um biólogo, né? Então, ele entendia que o desenvolvimento mental, ele era análogo ao desenvolvimento biológico do organismo. Com o tempo, ele vai se desenvolvendo e vai podendo formar determinadas capacidades, se estimulado, né? Se trabalhado com desafios e problemas para serem resolvidos. O método é o conflito cognitivo. Quem quiser, você pode saber o que é conflito cognitivo lá na aula com Piaget. No nível do estágio cognitivo, de um estágio para o outro. Tem 4 estágios cognitivos que Piaget propõe, né? A faixa etária que nós estamos trabalhando é ensino fundamental 2 e ensino médio, né? Então, ele já trabalha com formações formais, né? Totalmente abstratos. Então, ele vai educar para formar racionalmente a capacidade biológica e psicológica. Vale lembrar que o Piaget ele vai entender as coisas como um epistemólogo. Quais são as relações lógicas para se aprender determinada forma de conhecimento, né? E aí nós temos a história biológica da construção do conhecimento do homem. Aqui tem um sistema que ele trabalha, que seria a assimilação, a equilibração, né? Uma nova situação, aí uma nova equilibração e aí a acomodação do conhecimento, né? Essa desequilibração é o desequilíbrio cognitivo. Uma nova informação não corresponde àquilo que se espera no esquema. E aí há uma nova forma de você acomodar aquele conteúdo, né? E aí está o conhecimento, na interação entre sujeito e objeto. Nesse caso, o professor ele é visto como um facilitador e o inquiridor. O professor ele vai deixar o aluno descobrir, vamos dizer assim, né? O aluno ele é um solucionador e um pensador de possibilidades. E a avaliação está ligada à resolução de problemas, né? E muitas escolas, na década de 80, 90, trabalharam muito com esse sistema. Tá? Aqui nós vamos ter, no caso da Piaget, mas está errado, Vygotsky, tá? Ele vai ser chamado de construtivista das práticas, né? A finalidade é um florescimento sociobiológico, né? Ele vai dizer que todo elemento humano ele é subordinado ao seu contexto social. O seu método vai ser as práticas sociais de internalização dos conceitos por meio das práticas que eu faço com o outro, interpessoal, né? E, lógico, com práticas interpessoais, ele é fruto de uma produção cultural de uma comunidade. Então, todo sujeito, ele aprende por meio de internalização dessas práticas que ele faz com o outro, e essa internalização ela é mediada por meio dos códigos. E o código aqui, no caso, é a linguagem, né? Então, educa-se para uma formação cultural. Aqui a história biológica e cultural da construção do conhecimento do homem que se torna, né? Então, aqui no caso, nós já explicamos na anterior o que significa esse esqueminha.
E vai ter aqui, o professor é um facilitador, um inquiridor cultural. O que aquele conhecimento tem a ver com as pessoas da sua volta, do seu grupo, né? Da sua classe, por exemplo. O aluno ele é um solucionador e ele passa pela internalização desses signos e dessa ideologia em composição, né? E a avaliação vai ser a resolução de problemas sociocognitivos agora. Piaget ele tem uma ênfase de problemas cognitivos, né? Pelo desequilíbrio cognitivo. Aqui ele vai ter uma ênfase sociocognitiva, especialmente pelo seu conhecimento, seu conceito de zona de desenvolvimento proximal. Se quiser saber, deixa lá o vídeo de Vygotsky. E um formato mais contemporâneo, a partir dos anos 2000, né, foi a questão do trabalho com a comunicação discursiva. Vygotsky já traz essa ideia da importância do discurso e da linguagem, né? Só que agora, por meio de teóricos ligados à linguagem propriamente dita, ele vai dizer que a linguagem ela é composta por grupos, né? E aí ela é desenvolvida pelos valores que nela é impregnado, né? Então, os signos que anteriormente Vygotsky ele vai colocar como subordinação social, aqui ele vai colocar como uma subordinação de valores, e não somente de valores, mas sim do uso corrente de grupos, tornando um conceito vulgar ou um conceito especializado, né? Um deles aqui que nós colocamos é Mikhail Bakhtin, que vai falar que o conhecimento é pelo texto, o texto seria uma forma de discurso, né? E ele se dá por meio do dialogismo, o diálogo entre pessoas, né? Presumidas ou presentes, né? Então, o meu intelecto, ele responde a algo, a alguém, de alguma forma, com intenção. E eu recebo isso também, né? Aplicando uma tese e recebendo uma antítese. Então, você vai ter grupos ideológicos, e esses grupos ideológicos é porque determinados valores impregnam os signos, as palavras e as práticas, e aí você vai ter ideologias cotidianas ligadas às coisas comuns, como a feira, a casa, a comunidade, ideologias especializadas, a grupos especializados, como a ciência, a tecnologia, o direito, né, que tem seu linguajar, suas estruturas baseadas naquele tipo de prática, né? Aqui nós colocamos como exemplo cotidiano, linguagem direta, né? Resolução de problemas dentro do senso comum, né? Isso para a biologia, ele já muda. Por exemplo, a biologia tem um linguajar especializado, ele tem uma linguagem conceitualizada e uma interpretação da realidade. Então, o senso comum, ele dialoga com a biologia, e a biologia enriquece o senso comum. Lembre-se que senso comum é um termo um tanto impreciso, né? Porque qualquer coisa que não está dentro de um grupo especializado, ele pode ser considerado um senso comum. Então, quando nós trabalhamos com alunos, entendemos que eles trazem muito senso comum. E aqui a ideia de senso comum não é negativa. O senso comum ele faz parte da formação de uma comunidade que dá valores e dá significados. E ela é enriquecida pela biologia, né? Na parte de perfil pedagógico, a gente vai explicar um pouco sobre isso, né? Então, cada vez que se comunica professor e aluno, material didático com aluno, você vai ter o enunciado, que seria um discurso. Esse enunciado ele tem conteúdo, um tema, um estilo, uma forma de se expressar e uma construção composicional, uma forma de estruturar aquele enunciado, né? E aí nós vamos ter o discurso primário, que são os orais diretos, e o discurso secundário, que são obras organizadas e complexas, que é vinculado a uma forma, uma atividade, como a educação. O livro didático, por exemplo, ele tem um formato, regras de serem feitos de uma determinada maneira, de tal forma que ele não é um livro de senso comum, ele é um livro próprio para a escola. Mas o livro didático, por exemplo, não é um livro universitário, um livro texto, por exemplo, né? E o que tem isso a ver com a educação?
Isso tem a ver da gente aprender a usar o discurso do senso comum e dialogar com o discurso da biologia, que não é uma coisa assim tão elementar. A gente pode simplesmente negar o discurso do senso comum e querer trabalhar só com o discurso biológico, e a gente vai, de uma certa maneira, empobrecer, porque o sujeito que nós conversamos é um sujeito portador do discurso do senso comum. É impossível eliminá-lo, né? Mas é possível enriquecê-lo. Então, o dialogismo na biologia, no caso, no ensino de biologia, né? Nós temos o senso comum, a escola e a biologia. E aqui eu vou ter umas relações, né? Onde os três se relacionam com um, biologia e senso comum se relacionam com dois, escola com senso comum com três, e escola e biologia aqui no quatro. A escola ele é um meio híbrido de ideologias circulantes, ideologia da escola, da comunidade, né? Do cotidiano e das ciências, etc. O discurso oral do senso comum, ele tem signos ideológicos cotidianos que, em dialogismo, quer dizer, no diálogo, com a ideologia escolar e da biologia, pode haver enriquecimentos. Aproximar o signo ideológico da biologia e do contexto do estudante é um desafio nosso, né? Não deixar o senso comum desnature os modelos biológicos. Não pode também fazer assim, você pega a biologia e relativiza a biologia por causa do senso comum. Também não. Vai ter momentos de tensão, vai ter momentos que a biologia vai dizer, dentro do contexto biológico, isso é X, e o senso comum vai dizer, não, isso é Y. E a gente apresentar essa tensão. E dizer que dentro do contexto biológico é uma coisa, né? Então, evidenciar os possíveis erros lógicos e ideológicos, para que aquele discurso do senso comum possa ser enriquecido. Então, aqui, novamente, o nosso elementos, e aqui nós vamos colocar esferas, né? E o dialogismo. No caso, o discurso do senso comum, ele tem um diálogo com a escola e com a biologia, né? Então, é um diálogo entre projetos. O senso comum com a biologia somente. Vai ser uma educação não formal, por exemplo, feito no INPA, né? No Bosque da Ciência. Senso comum e escola, ele é a educação formal de maneira geral, né? Escola e biologia, já está ligando a um letramento biológico, né? E aqui tem a relação positiva ou negativa entre esferas e seu dialogismo. Quando eu valorizo demais a escola e desvalorizo a biologia, você tem um pragmatismo escolar. Então, a pessoa só pensa no vestibular, nas notas, no Enem, e a biologia não tem aquela importância para a vida. Tem o contrário, você desvaloriza o contexto escolar e só valoriza a biologia, cria um biologicismo, né? Escolar. Então, a biologia ela fica sem contexto, é ela por ela mesma, né? Você tem uma dupla negativa, escola e biologia de maneira negativa. Você causa um isolamento, né? A escola trabalha com uma coisa, a biologia com outra, e elas não integram. E você tem os dois positivos, escola e biologia, que é o nosso pensamento de letramento biológico, um diálogo da biologia com o mundo. Então, esse daqui é o nosso alvo. O letramento está associado ao processo de leitura e aplicação no contexto usual direto. Então, ele pratica, o letramento é toda prática, né? Diferente de alfabetização, que está associada a um conjunto de técnicas de grafia e leitura formal. Assim, chamamos, né, de letramento biológico a ação de interpretar situações a partir das lentes biológicas e aplicar uma interpretação ao fato. Tem as nossas considerações. Primeiro, aprendemos por meio dos sentidos, do corpo, né? A cognição. As virtudes cardeais, que nós estudamos lá no primeiro modelo clássico, eles organizam o nosso telos, a nossa forma, para que eu estou estudando, para que eu estou me formando. No caso lá, era para a polis.
No tecnicismo, você está formando para o mercado de trabalho. No cogniticismo, você está trabalhando para o florescimento biológico ou sociobiológico e para a formação cidadã, né? E aqui nos dialogismos, nós estamos vendo sobre a melhor comunicação, a melhor formação do grupo e da cultura, né? Nós temos aqui o modelo comportamentalista, que distribui a inserção dos estímulos para respostas fisiológicas. O modelo de Piaget é um construtivismo que propõe um conflito cognitivo para uma aprendizagem em ciências. Vygotsky, né, que é uma outra versão do construtivismo que propõe a internalização mediada pelas práticas sociais e da linguagem, e Bakhtin com a comunicação discursiva associada ao signo ideológico, ao gênero discursivo para um dialogismo e uma internalização das ideologias. Aqui eu coloquei, por exemplo, a ideia de Amazonas. Aqui nós temos o quadro sobre, no século XIX, se não me engano, pintado pensando como eram as Amazonas, né? Que é aquele símbolo da cultura grega, né? Aqui, hoje, como se fala sobre Amazonas, né? Por exemplo, a Mulher Maravilha nos filmes que está aí passando pela DC. E o que nós falamos de Amazônia? A gente pensa todo o nosso contexto da biodiversidade, por exemplo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência e vamos estudando aí. Temos um texto para podermos aprimorar. Na próxima, vamos falar sobre perfil pedagógico. Até mais.